A minha intenção hoje era nós vermos o final do capítulo 3 de Provérbios, os versículos de 27 a 35, e vermos também o final do capítulo 4 de Provérbios, os versos 14 a 24, porque capítulo 3 e o capítulo 4 de Provérbios, eles estão paralelos e eles falam sobre basicamente as mesmas verdades, com algumas ênfases diferentes, alguns detalhes. Mas eu penso que hoje o tempo só vai nos permitir ver o final do capítulo 3. Então, nesse momento, vamos ler aí o capítulo 3, versos de 27 a 35, e depois vamos orar ao nosso Deus. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe faz nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Até aqui, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa usar a Tua palavra essa noite para guiar o nosso coração, direcionar o nosso coração, alinhar o nosso coração, a nossa vida com o Senhor, com a Tua vontade, com o Teu desejo para nós. Nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Ok, irmãos, nosso texto começa aí no verso 27, nos dando uma ordem: não deixe de fazer o bem. E nós vivemos num tempo em que a gente tem que explicar o que é fazer o bem, né? Infelizmente nós chegamos a isso, porque há um tipo de bem fake nos nossos dias, né? Um tipo de bem que foi instrumentalizado pela vontade das pessoas, que foi instrumentalizado por uma causa, por uma ideologia. E então, surgiu até a expressão o ódio do bem, né? Se aquilo que eu faço me beneficia, então não é mal, é bem. Se aquilo que eu faço coopera para a minha causa, ou coopera para a minha ideologia, não importa se os meios não são os adequados. Se o resultado é que vai cooperar para a minha causa, para a minha ideologia, para a minha vontade, então é bem. E aí, em nome desse novo bem aí, você tem o racismo do bem. Todo mundo diz que racismo é pecado, que é errado, que não pode. Mas se a pessoa contra quem eu estou sendo racista, ela é contra a minha causa, então eu posso, estou liberado para ser. Né? Tem o machismo do bem. Então, não pode tratar as mulheres de determinada maneira. Mas se aquelas mulheres com quem eu estou lidando, elas não são do meu grupo, então está tudo bem, está liberado eu tratá-las de maneira ruim. E assim vai. Né? A Bíblia, ela nos ensina, na verdade, a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E o nosso texto começa já nos desafiando aqui. Não deixem de fazer o bem. Ele não apenas vai nos dar essa ordem, mas ele vai nos dar também alguns exemplos de como nós devemos fazer o bem. Tá? Agora, nós temos aqui pelo menos 5 questões relacionadas sobre a prática do bem, e é o que nós vamos ver hoje. E a primeira dessas questões, ainda aí no verso 27, é quando fazer o bem? Então, façam o bem, não deixem de fazer o bem. Quando? O nosso texto diz: quanto for possível, né? Verso 27. Quanto lhe for possível, ou talvez na tua tradução tenha assim: se podes, não deixe de fazer o bem. A ideia aqui, ao que parece, é que nem sempre nós temos a oportunidade de fazer o bem. Nem sempre nós vamos conseguir fazer o bem. Às vezes nós não vamos ter condições ou recursos para fazer o bem a alguém que está precisando de recursos. Às vezes, nós estamos distantes geograficamente das pessoas a quem nós gostaríamos de fazer o bem. Às vezes acontecem catástrofes do outro lado do planeta,
Nós vemos o sofrimento das pessoas e às vezes nós simplesmente não temos como ajudar porque nos faltam recursos ou porque nós estamos muito distantes. Nossa boa vontade não vai chegar lá. Às vezes, algumas pessoas simplesmente nos impedem de fazer o bem. Às vezes você quer ajudar alguém, você pode ajudar aquela pessoa, você está próximo, você tem recursos, ou seja lá o que for que aquela pessoa está precisando, mas simplesmente você é impedido de fazer o bem, às vezes pela própria pessoa. Às vezes algumas pessoas são orgulhosas demais para receber ajuda. Às vezes algumas pessoas simplesmente não aceitam conselho, por exemplo. Você vai dar um conselho, vai exortar a pessoa em amor, e às vezes ela simplesmente fica com raiva de você, não lhe permite fazer o bem. Algumas pessoas simplesmente não querem contato. E assim a gente fica impedido de fazer o bem. Mas às vezes, o que nos impede de fazer o bem são desculpas que nós mesmos nos inventamos. Às vezes nós temos todas as possibilidades de fazer, mas inventamos maneiras para não fazer. Desculpas, às vezes até com cara piedosa, para não fazer o bem. Mas o nosso texto está dizendo, se você pode fazer o bem, faça, não deixe de fazer. Quanto for possível para você fazer o bem, há possibilidade, há um jeito de fazer, então faça, faça. A questão não é, deixa eu reformular aqui. Deus sabe quando a gente pode e quando a gente não pode. Deus sabe quando a gente teria até condições, mas o nosso coração está endurecido para fazer o bem. Fazer o bem muitas vezes vai envolver sacrifícios da nossa parte. Fazer o bem não é simplesmente dar o que sobra, se sobrar, ou fazer o bem quando não custa nada. Eu posso fazer, não vai custar nada para mim, então eu vou fazer. Não. Às vezes fazer o bem vai exigir de nós sacrifícios. A gente viu há pouco tempo uma exposição em Filipenses, onde Paulo nos exorta, olha, não busque só os seus próprios interesses, mas também o que é do outro. Então, às vezes, para fazer o bem, eu vou ter que negar a mim mesmo, a minha vontade. Às vezes, algo que eu poderia fazer para mim, eu vou ter que fazer para o outro. Por quê? Porque talvez o outro esteja precisando mais do que eu. Porque talvez aquilo vai fazer melhor para ele do que para mim. Então, fazer o bem, muitas vezes, vai exigir sacrifícios e, quando fazer o bem, sempre que você puder. Sempre que houver possibilidade real. Mesmo que envolva você ter que abrir mão, apertar um pouquinho aí a sua situação, se desgastar um pouco, passar alguma raiva, alguma dificuldade, mas faça o bem quanto possível. Segunda questão envolvendo aqui fazer o bem é a quem eu devo fazer o bem. Quando Jesus falou lá sobre a parábola do bom samaritano, que ajudou lá, ele foi indagado, né, os fariseus ali quiseram pegar ele, e fizeram uma pergunta para Jesus, né? Jesus levantou a questão, relembrou para eles o que é que o Senhor espera de nós, né? Ame o Senhor, seu Deus, ame ao próximo como a si mesmo. E a pergunta foi, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aqui a questão se levanta novamente, a quem fazer o bem? E o nosso texto no verso 27, ele diz, a quem dele precisa. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Talvez a sua versão tenha a quem devido, né? A ideia aqui, eu vi uma versão inclusive que traduzia assim, a quem merece. Mas essa não é a ideia. A ideia mesmo aqui é de que fazer o bem a quem precisa do bem que eu posso fazer. Então eu tenho condições de fazer o bem a alguém. Alguém está precisando que eu faça o bem àquela pessoa. Pronto, é a ela que eu tenho que fazer. Quem é o meu próximo? É qualquer um que estiver ao meu redor. É qualquer um que estiver precisando da minha ajuda de alguma maneira. Algumas pessoas,
elas entendem que elas precisam de algo, que aquilo é a necessidade delas. E que, portanto, se alguém for fazer o bem a elas, essa pessoa vai dar aquilo que eles querem, que eles acham que precisam. Mas fazer o bem, ele vai envolver também nós exercermos julgamento sobre as coisas. Porque nem sempre o que você quer e que você acha que precisa é o que realmente você precisa, é o que realmente vai fazer bem a você. Então, eu tenho que fazer o bem, mas eu tenho que discernir também como é que eu vou fazer o bem. O que é que aquela pessoa realmente precisa que eu lhe faça. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, né? Aquele que não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, algumas pessoas lá estavam achando que Jesus ia chegar naquela hora, e eles disseram assim, olha, Jesus já vai voltar, então o que a gente vai fazer? Vamos parar de trabalhar. Jesus já vai voltar mesmo? Para que eu vou ficar trabalhando ainda? E aí Paulo pegou e disse assim, não, não é assim não. Vocês estão fazendo isso, estão sendo peso para outros irmãos. Vocês podem trabalhar, então trabalhem. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, para algumas pessoas poderia ser o seguinte, o que é fazer o bem a essas pessoas que estão aguardando a volta de Jesus, parar de trabalhar e agora estão passando necessidade? A fazer o bem para elas é dar comida para elas, é sustentá-las. E Paulo está dizendo, não, sabe o que vai fazer o bem para elas? Se você fizer isso, você vai alimentar uma ideia errada que ela tem e uma atitude errada que ela está tendo. Sabe o que é o bem que ela precisa que você faça? É que você a exorte. É que você chegue para ela e diga, olha, Jesus espera nos encontrar trabalhando quando Ele vier. Ele espera nos encontrar aqui servindo uns aos outros, servindo a comunidade, trabalhando para Ele. Então, volte a trabalhar. Pare de ser pesado, irmãos. Pare de fazer com que os irmãos fiquem tão preocupados e sobrecarregados em cuidar de você, quando você poderia cuidar de si mesmo, e eles acabem abrindo mão de fazer outras coisas que eles poderiam fazer para o reino e para outras pessoas. Então, às vezes, o bem que eu preciso fazer para o outro não é o que o outro está querendo receber no momento. Por exemplo, um viciado, ele precisa de cuidado, talvez, precisa de alimento, talvez, de vestir, de roupa, não de dinheiro. Porque às vezes ele vai usar aquele dinheiro para se destruir ainda mais. Não vai ser o bem, eu não vou estar fazendo o bem a ele. Alguns precisam mais de esperança do que de comida. Algumas pessoas estão no fundo do poço da miséria simplesmente porque desistiram da vida, porque acham que não há mais esperança, porque perderam completamente a expectativa. E claro, nós não vamos negligenciar, a pessoa está lá morrendo de fome, né? Claro que junto com a esperança a gente vai dar um prato de comida também. Mas o que eu estou dizendo é que fazer o bem muitas vezes vai exigir de nós nos envolvermos com as pessoas. Não é simplesmente despejar alguma coisa material, mas nos envolver e perceber qual é a real necessidade daquela alma. O que realmente ela precisa para mudar, para melhorar, para ser transformada. Às vezes algumas pessoas vão precisar mais de uma palavra dura de amor do que de um afago na cabeça. Muitas vezes, fazer o bem vai envolver termos conversas difíceis, dizermos palavras que podem ser até mal interpretadas. A pessoa pode pensar que a gente está querendo o mal dela. Eu me lembro, uma vez, um pastor amigo meu me falou que tinha um irmão na igreja que era zelador da igreja. E aí, quando foi um dia, esse irmão, ele simplesmente ficou assim, fora de si. Ele parou de interagir com a realidade. Então ele ficava sentado, olhava vago, perdido, não falava nada. E aí o pastor, a esposa, a família ficou preocupada, chamou o pastor lá, o pastor foi.
pastor muito manso, ele foi ali tentar ajudar e falar, mas a pessoa simplesmente não reagia. Aí levaram essa pessoa para uma clínica psicológica e fizeram toda sorte de exames lá e simplesmente não deu nada, nenhuma alteração, nada. E depois de algum tempo, a clínica mesmo disse assim, olha, não tem mais o que a gente fazer, leve para casa. E aí o pastor pensou, rapaz, peraí, fisicamente os exames não deram nada. Aparentemente está tudo bem, a pessoa não está reagindo. Eu vou tentar uma última coisa. Aí ele foi lá, levou alguns irmãos com ele, sentou lá diante daquele rapaz, aquele homem, né, o zelador lá. E ele disse assim, olhou para ele e disse assim, você está pensando que eu sou palhaço? Você está pensando que essas pessoas aqui são palhaças para você agir dessa forma aqui que você está fazendo? Você continuar fazendo esse teatro que você está fazendo aqui? Aí o rapaz foi voltando a si. Foi se recuperando. Tratamento psicológico aí, né? E aí, irmãos, não, pastor, desculpa, não, é porque não sei o quê. Aí foram descobrir o que era o problema. Ele realmente não estava com nada. É que ele estava achando que ia ser demitido. E aí ele entrou em crise e não sei se passou assim, dessa forma, né? E aí o pastor, não, meu irmão, ninguém vai lhe demitir, não. Nós vamos lhe dar férias. Você está precisando é descansar. Então o que aquela pessoa precisava naquele momento não era de alguém ali massageando seu ego, a entupindo de remédios. Estou dizendo aqui, né, tem realmente doenças reais que vão precisar de tratamento real, tratamento médico. Estou falando que não era o caso daquela pessoa, daquele irmão. E o que ele precisava era de uma palavra dura de amor que o trouxesse de volta para a realidade, que tratasse realmente do problema que ele estava tendo naquele momento. Estava mentindo por conta de um medo que ele tinha, que não era real. Então, a gente vai precisar, para fazer o bem, se importar com as pessoas. A gente vai precisar se relacionar, tentar perceber o que realmente ela precisa, o que ela realmente está passando, qual é realmente o que pode estar afetando, causando mal a ela, para que a gente possa ter um diagnóstico preciso, melhor, e assim fazer o bem a ela, o bem que ela realmente precisa. Agora, uma terceira questão aqui envolvida com fazer o bem é como fazer o bem. Então nós já vimos quando, a quem, mas também nós temos que ver aqui o como. E o nosso texto vai nos dar pelo menos 4 exemplos de como é que a gente pode fazer o bem. O primeiro está aí no verso 28. O texto diz assim: não diga a seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Em resumo, como é que eu faço o bem? O que o autor aqui está nos dizendo é, não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Em resumo é isso. Por quê? Porque quando nós deixamos para amanhã o bem que nós podemos fazer hoje, nós aumentamos o mal. Ou nós prorrogamos o sofrimento. A pessoa aqui que está precisando da ajuda, no caso aqui, ele fala de algo material, né? Talvez alimento, porque ele diz assim, volte amanhã e eu lhe darei algo. Então essa pessoa ela está sofrendo, e eu posso ajudá-la agora, mas eu prefiro deixar ela continuar sofrendo até amanhã. Se ela estava com fome, por exemplo, eu poderia dar alimento naquele momento, mas vou deixar ela ficar com fome até amanhã. Às vezes a pessoa está angustiada, porque ela não sabe como é que ela vai pagar suas contas. Estão lá a ponto de cortar a luz dela, a ponto de despejar ela de casa, e eu posso ajudar hoje. Mas eu digo assim, amanhã você passa aqui que eu vou ver a sua situação. E eu prorrogo a angústia. E eu deixo a pessoa lá de se descabelando com as mãos na cabeça. Porque o bem que eu posso fazer hoje eu estou prorrogando para depois.
Às vezes a pessoa sofrendo na busca de um tratamento de saúde, desesperada, sem saber em que porta bater, eu posso ajudar. Mas eu prorrogo o seu sofrimento. Isso, na verdade, irmãos, nos fala de insensibilidade. Esse é o problema aqui. Para fazer o bem, nós vamos ter que nos tornar um pouco mais sensíveis. Sensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro. E sabe de uma coisa? Nós vivemos numa cultura que nos insensibiliza muito. Nós vivemos numa cultura cercada pelo mal. Nós nos acostumamos a ver pessoas morrendo ao nosso redor aos milhares. Nosso país, por ano, morre mais de 50 mil pessoas. A gente liga a TV e vê isso o tempo todo. Isso vai corroendo a nossa sensibilidade. E a dor do outro não vai sendo mais tão dolorida assim para nós. E sabe, só tem uma maneira da gente tentar mudar esse quadro. É pedindo para que o Senhor nos faça sensíveis. É pedindo para que o Senhor mexa de novo com o nosso coração. É tirando da frente dos nossos olhos aquilo que nos desumaniza, nos dessensibiliza. Hoje muitas pessoas, né, almoçam assistindo matérias do corpo ali, estirado no chão, só falta o sangue escorrer da televisão e cair dentro do prato, né? Porque isso vai nos acostumando, nos fazendo nos acostumar com a maldade, nos acostumar com a dor, a morte, aí começa a não doer mais. A gente precisa tirar da frente, às vezes, dos nossos olhos aquilo que nos dessensibiliza e precisa pedir ao Senhor: Senhor, me faça sensível à dor do outro. Eu não quero ser esse insensível que pode fazer o bem hoje, mas deixa para amanhã simplesmente porque não se importa que o outro permaneça sofrendo até amanhã. Outro exemplo que ele nos dá aqui está aí no verso 29. Ele diz assim: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Em outras palavras, o que ele está falando aqui para nós, resumidamente, é: não inicie conflitos, especialmente com pessoas próximas. Aqui a palavra traduzida como próximo na minha Bíblia, talvez na sua apareça como amigo ou como vizinho, porque essa palavra muitas vezes, dependendo do contexto, ela pode ganhar essa conotação mais pessoal ou um pouco mais distante. A ideia aqui, então, é de alguém que tem algum nível de proximidade com você, de algum tipo de relacionamento com você. Seja aquela proximidade mais distante, simplesmente de olá, tudo bem, como é que vai? Seja aquela proximidade um pouco mais próxima, seu vizinho lá, quando você está precisando de uma colher de açúcar, você vai lá e pede, né? Seja o seu amigo mesmo, aquela pessoa que cresceu ali com você, estreitou laços de amizade. O ponto aqui é que alguém que desenvolveu um certo nível de confiança com você, no pouco ou na muita proximidade que vocês têm, ela consegue ler assim que é seguro. É mais ou menos seguro ficar próximo de você. Você não é uma ameaça. E o problema aqui é que quando a gente inicia conflitos desnecessários, fala aqui sobre planejar o mal, você vai fazer alguma coisa que é ruim para outra pessoa. Você não vai fazer o bem. O que acontece é que a gente acaba ferindo a confiança, destruindo essa relação de confiança. E confiança é uma coisa difícil de ser restaurada. Confiança é algo delicado. Sabe, é como um cristal. Quando quebra é difícil reunir os cacos, é difícil colar de novo. E mesmo quando cola, a tendência é que ainda ficam as marcas. Todo pecado tem consequências. Mas o pecado da mentira, da traição, um dos problemas dele é exatamente a quebra da confiança. E restaurar isso sempre vai levar
mais tempo do que deveria ou do que a gente pensava. Sempre vai demandar mais esforço. Portanto, por que afastar as pessoas que estão próximas de você? Por quê? Por que ferir as pessoas? Por que desfazer a imagem de confiança que foi construída? Por que criar um clima péssimo ao seu redor? Por que diminuir a sua liberdade? Porque às vezes a gente cria conflitos bobos, desnecessários, que acabam roubando a nossa própria liberdade. Quer um exemplo? Aí você brigou com a pessoa que mora lá na esquina daquela rua. Aí porque você brigou por uma bobagem, ou não sei, até por um motivo um pouco mais sério, mas que poderia ter sido buscada a reconciliação, simplesmente pedir perdão. Aí às vezes tem gente que faz assim, não, eu não passo, não vou mais passar por ali não. Eu não ando mais naquela rua, eu não passo. Você perdeu sua liberdade. Antes você podia ir e vir a hora que você quisesse, passar por onde você quisesse, por causa disso. Por causa disso. Aí agora você já não pode mais andar por qualquer lugar. Então não inicie conflitos, especialmente com pessoas próximas a você. Não inicie com ninguém, mas especialmente com aqueles próximos a você. Porque isso não é fazer o bem. Terceiro exemplo que ele nos dá aqui, está no verso 30. Ele diz, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum. Em resumo, o que ele está dizendo aqui para nós, qual é o princípio? Não calunie ninguém, nem fofoque. Não acuse sem motivo. Não é isso que está envolvido? Calúnia, uma falsa acusação. Fofoca, uma falsa acusação. Cuidado com as impressões que você tem, porque a gente às vezes é tentado a transformar as nossas impressões em fatos. Eu não vou com a cara daquela pessoa. Por quê? O que foi que aconteceu? O que ela fez para você? Não teve nada, mas eu não confio. Eu olho assim, o meu espírito não se dá, né? Cuidado. Às vezes, a sua má impressão sobre os outros cria no outro uma má impressão sobre você. Às vezes o outro não tinha nada, nenhuma má impressão sobre você, mas aí você passou por ele, sempre desconfiado. A gente é mestre às vezes em tentar fingir, né? Mas nem sempre a gente consegue, às vezes a gente deixa escapar. Um olhar, né? Um levantar de sobrancelha, e que escapa e transparece para o outro, que você não é bem quisto, que o outro não é bem quisto para você, de alguma forma. E aí, por causa daquela má impressão que você tinha, o outro começa agora a ter impressão também ruim de você. E aí você começa a confirmar a má impressão que você tinha. Eu não disse que aquela pessoa não se dava comigo? Porque você gerou no outro essa antipatia. Então, se você não conversou com a pessoa sobre aquela situação desagradável que você acha que existe entre vocês, então não divulgue para os outros as impressões que você tem. Você acha que tem um problema com a pessoa por causa de alguma impressão que você teve, mas você não fez aquilo que a Bíblia diz, né? Procurar o outro, ir até o outro, conversar com o outro. Olha, meu irmão, olha, meu amigo, eu não sei, mas eu sinto que tem alguma coisa assim entre nós. E eu queria ficar bem com você. Eu queria andar bem. Eu não sei o que é, pode ser coisa da minha cabeça. Mas não sei, eu sinto que está tudo bem. Eu fiz alguma coisa? Teve algum problema? Eu preciso lhe pedir desculpa por algo? E a gente não faz isso. Se você não fez isso,
Então também não fique dizendo para os outros. Olha, sabe aquela pessoa ali? Eu não me dou muito bem com ela. Parece que é assim, parece que é assado. Não diga, você não averigou. Você não conversou. Então como é que você vai divulgar uma coisa que é só uma impressão sua? Eu fui uma vez numa igreja, lá em Aquiraz, Igreja Batista de Aquiraz, e foram alguns irmãos comigo lá, né? Daqui da igreja. A gente foi participar de uma assembleia lá, na época que a gente estava organizando a igreja aqui, para que os irmãos soubessem como é que funcionava a assembleia, né? Não só de eu falar, mas pudessem participar e saber como é que funciona. E aí, a gente chegou lá e no final da assembleia lá, um irmão pediu a palavra, disse, pastor, eu queria a palavra. Aí ele foi lá na frente, pegou o microfone e disse assim, irmãos, eu queria falar com o irmão fulano, porque eu tenho a impressão de que a gente está distante. Eu não sei se eu fiz algo para ele, eu não sei, mas se eu tiver feito, eu quero pedir perdão. E se realmente nós estamos distantes por alguma coisa, eu quero nesse momento que a gente se reconcilie. O irmão foi na frente da igreja para pedir perdão para o outro, para resolver aquele problema que ele achava que estava. Ele achava que antes eles eram mais próximos e agora estavam um pouco distantes. E aí o irmão foi lá e disse, não tem nada não. E se abraçaram ali e estreitaram o relacionamento novamente. É uma bênção. Esse é o caminho. Então, não envenene outras pessoas com suas, às vezes, falsas impressões. Pessoas, elas falham. Pessoas, elas fazem coisas que elas não deveriam fazer, mas pessoas também mudam. Pessoas também se arrependem. Não emita opiniões, por exemplo, baseadas em erros do passado. Aí eu conheci uma pessoa há 10 anos atrás. Aí, de repente, eu me encontro novamente com aquela pessoa, ou me encontro com alguém que conhece aquela pessoa, a gente entra na conversa e eu digo assim, não, aquela pessoa não vale nada. Aquela pessoa não presta. Aquela pessoa isso, aquilo, outro. Por quê? Não, porque há 10 anos atrás... Quem era você há 10 anos atrás? Será que você era a mesma pessoa que você é hoje, há 10 anos atrás? Será que você fazia as mesmas coisas que você faz hoje? Você pode até dizer assim, olha, eu tive uma má experiência com essa pessoa. 10 anos atrás aconteceu assim, assim, assado. Eu não sei se ela mudou, não sei. E às vezes, assim, com esse espírito mais brando, você até vai descobrir que a pessoa mudou. Não espalhe conversas que você não averigou. Eu ouvi dizer, fulano disse que o cicrano disse para ele, que o beltrano disse para ele. Aí você às vezes destrói a imagem de alguém, a reputação de alguém, porque você está passando adiante um telefone sem fio que você nem averigou. Nem soube se aquilo era de fato. Guarde para você. Averigue. E quando você tiver mais informação, então, quem sabe você vai ter uma opinião mais precisa para dar. Mas tenha cuidado. Cuidado com a calúnia. Com divulgar informações falsas sobre outras pessoas. Cuidado com a fofoca. Passar adiante informações falsas que você recebeu sobre outras pessoas. Nós temos aqui também o quarto e último exemplo de como fazer o bem. Está aí no verso 31, ele diz: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Em resumo, não inveje nem imite pessoas violentas. Não é fazer o bem. Imitar os violentos, invejar os violentos. Às vezes parece bom ter poder, ter força. Porque você olha pessoas assim e você vê como elas conseguem forçar a vontade delas sempre. Elas têm poder, elas têm autoridade, elas têm um determinado cargo, ou seja lá o que for, que com base naquilo ela consegue impor a vontade dela. Ou ela ameaça pessoas. Ela se impõe por meio da agressão. E aí você olha e diz assim, poxa, né? Ah, se eu fosse, né?
Tinha alguém que dizia assim: ah, se eu tivesse metade da autoridade que o policial acha que tem. Que aí eu ia fazer, né, tudo que eu queria. Eu ia fazer tudo do meu jeito, que eu chegava, né? Não ia precisar dar satisfação para ninguém. Eu ia poder destratar, agredir, humilhar, sem medo de que alguém fizesse alguma represália contra mim. Não é bom ganhar no grito. Não é fazer o bem ganhar na ameaça. Não admire pessoas assim. Elas não devem ser o padrão para nós. Nós somos cristãos. Jesus não era assim. Ele tinha todo o poder. Mas ele não impunha goela abaixo. Tem pessoas que não só agem assim, se orgulham disso, que é pior, né? Elas ainda batem no peito. Eu faço assim mesmo, eu faço e aconteço. Nós somos chamados, irmãos, para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para nos sacrificar por pessoas, nos doar por pessoas. E não para se impor e maltratar e pisar e passar por cima, simplesmente porque eu vou me beneficiar de alguma forma. Sabe, você pode olhar para tudo isso e achar assim, ó, estou bem longe disso aí, desse papel aí, pastor. Isso daí não bateu em mim, não. Isso daí graças a Deus que eu não sou violento, né? Isso aí não. Mas infelizmente, o que eu não canso de ver, sabe o que é? Maridos violentos. Pastor, eu nunca nem levantei a mão para minha esposa. Nunca dei um grito nela. Mas vive na ameaça. Vive, de certa forma, ali, oprimindo, né, às vezes com violência verbal mesmo, aumentando o tom de voz. Isso quando aqueles casos mais extremos, né? Estou nem falando disso. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou, se sacrificou por elas. Como é que Cristo liderou a sua igreja? Morrendo pelo bem dela. Os maridos são chamados a fazer a mesma coisa, para apresentar as suas esposas sem mancha, sem mácula, santas diante do Senhor. Bate mais, pastor, né? Aproveitar que meu marido está aqui. Pois é, mas aí tem o seu caso também, viu, minha irmã? Porque o que eu também não canso de ver é esposa violenta. Aquela esposa sargentona. Tem umas que até estão quase dando no marido, né? Esposas que se impõem por meio de também ameaças, xingamentos, gritos histéricos. Esposa, também você tem que amar seu marido. Esposa, você tem também que cuidar do seu marido. Esposa, sejam submissas aos vossos maridos como a igreja é a Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. Pais violentos. Pais violentos. Pastor, mas eu aprendi no livro de Provérbios mesmo que tem um negócio aí de uma vara, né? Que de vez em quando ela tem que cantar lá em casa. É verdade. Mas o uso da vara não é espancamento. E o uso da vara deve vir acompanhado da instrução. Só que tem pais que acham que é só dar. Né? É só bater. Aí sabe o que você faz? Você muda o comportamento do seu filho. Na sua frente, mas você não ganha o coração. E o que deve nos preocupar é o coração. A disciplina física, sem a instrução do Senhor, ela não vai servir para muita coisa. Quando a gente estiver fora dos seus olhos, fora da sua vista,
o coração dele vai continuar do mesmo jeito. Eu já ouvi alguém dizendo, né, que uma vez um pai lá tinha mandado um menino sentar e o menino começou a desobedecer. E o pai dizia assim: você vai sentar. E o menino não senta. Ele foi lá e pá, né? Sente agora, rapaz. Aí o menino sentou. Aí olhou para ele e disse assim: mas por dentro eu estou em pé, né? Porque o coração não foi ganho. O coração não foi ganho. É porque muitas vezes nós só queremos, na verdade, resolver logo o problema que está nos incomodando para a gente voltar a fazer o que a gente quer. A gente quer sossego, a gente quer descanso. Então deixa eu dar logo aqui, pá, 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 resolveu. E agora eu vou voltar aqui para a minha série do Netflix. Né? Eu vou voltar aqui para a minha novela coreana. Estou sabendo, tem umas irmãs aí, né? Estão rindo ali, já se entregando, né? Pois é. Mas não é assim que a gente tem que disciplinar os nossos filhos. A gente tem que ensinar, tem que fazer eles entenderem por quê. Por que que aquilo é errado? Por que que eles não devem permanecer daquela forma? Então nós já vimos aqui quando fazer o bem, a quem fazer o bem, como fazer o bem, mas ele vai nos dar agora algumas razões do porquê a gente deve fazer o bem. Há pelo menos 6 razões aqui do porquê fazer o bem. A primeira delas está aí no verso 32. Pois o Senhor detesta o perverso. Pois o Senhor detesta o perverso. Deixa eu resumir isso aqui bem claro para você. Deus tem nojo de quem faz o mal. Essa expressãozinha aí, detesta, está na minha tradução, na sua provavelmente está abomina, não é? Ela fala de uma repulsa profunda. Sabe quando você vê uma coisa que aquilo lhe causa asco? Aquilo que você repulsa, você não quer chegar nem perto. Você tem nojo daquilo, pronto. Pois a ideia aqui é que Deus, ele tem nojo daqueles que fazem o mal, daqueles que não fazem o bem. A gente já viu muitos exemplos aqui do que é fazer o bem. Então vamos aplicar agora, sabe? Deus tem nojo da sua insensibilidade. Deus tem nojo das suas desculpas para continuar no pecado, no mal, para não fazer o bem. Deus tem nojo da sua gritaria, Deus tem nojo da sua fofoca, Deus tem nojo dos seus barracos, Deus tem nojo da sua violência, Deus tem nojo da sua calúnia, Deus tem nojo das palavras ofensas, palavras torpes, ofensivas que você lança contra as pessoas. Deus tem nojo, tem repulsa disso. Quando Deus te vê assim, Ele não quer se aproximar de você porque Ele tem repulsa do mal. Seus olhos são tão santos, são tão puros, que Ele não pode contemplar o mal. Não é isso que Abacuque disse? Deus tem repulsa. Ele não nos criou para sermos assim. Ele não deu o seu filho para morrer numa cruz, pagando os nossos pecados, sofrendo por causa de cada um dos pecados que cometemos contra Ele, para que eu e você continuássemos do mesmo jeito. Os mesmos pecadores de sempre. Só mais arrumados, só com um evangeliquez diferente que a gente aprendeu a falar. A primeira razão, então, para fazer o bem é porque se você quiser continuar fazendo mal, no caminho do mal, você receberá apenas o desprezo de Deus, o nojo de Deus. A segunda razão está ainda aí no verso 32. Ele diz: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Em resumo, a razão é que Deus, ele tem intimidade. Ele está
aberto a construir um relacionamento de intimidade com o justo. Quem é o justo? A gente já falou algumas vezes aqui. Basicamente é aquele que busca a vontade do Senhor. Ele quer fazer o que agrada a Deus. O seu prazer está em Deus. Ele não é impecável, ele tropeça, ele cai, mas o seu coração não está mais no pecado. O seu coração não está mais em viver como ele vivia antes. Ele quer Deus. Ele quer as coisas de Deus. Ele quer viver para Deus. Ele quer que o Senhor o direcione, que o Senhor se agrade dele. Ele quer fazer o bem. E o texto diz que Deus, dessa pessoa, ele se torna um grande amigo. A minha tradução está assim, na sua talvez esteja aí, que ele compartilha o seu conselho secreto. Ou talvez fale de intimidade na sua tradução. A ideia é exatamente essa. Ele tem repulsa, ele joga para longe o mal, mas ele traz para perto. E ele compartilha aquilo que ele não vai compartilhar com os outros. Aquilo que ele não vai compartilhar com aqueles que querem continuar andando pelo caminho que o desagrada. Ele compartilha da sua intimidade, seus conselhos secretos. Ele se torna um grande amigo. A ideia é essa. Ele compartilha com você do seu amor. Ele te faz saber que você é amado. Quando você quer andar com Ele, e você entende o que Ele fez, e que Ele fez por ti, você entende que você é amado. Isso já resolve tanta coisa. Você não precisa mais viver de carência, porque o amor infinito e eterno te alcançou, foi derramado sobre você. E não importa mais o que os outros acham, o que os outros fazem. O que importa é que você sabe que é amado com esse amor. Sabe, eu acho que quando às vezes a gente está desanimado de fazer a obra do Senhor, está meio frio, assim, meio apático, eu acho que simplesmente o que a gente precisa é lembrar dessa verdade, que o Senhor nos ama. Talvez seja por isso, né, que lá em Apocalipse fala da gente voltar ao primeiro amor. É lembrar daquele momento, daquele tempo precioso, em que a gente sentiu o Senhor nos chamando para perto, nos trazendo para perto e derramando o seu amor. Onde ficou tão claro Cristo naquela cruz ali, e o propósito era amor. Ele prova o seu amor para conosco, entregando sua própria vida por mim, um miserável pecador. Eu entendi quem eu era, e eu olhei para o que Ele fez por mim, e eu disse, é amor demais. É amor demais. Uma vez eu ouvi o pastor Josafá Vasconcelos pregando, e no final ele mencionou aquela música que a gente canta, eu não sei se aqui na igreja a gente canta, né? Que Jesus naquela cruz, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço, né? Quem conhece? E ele disse, olha, naquela cruz, quando Jesus estava derramando sua vida, nos seus últimos suspiros e agonia de sofrimento, tendo a ira de Deus sobre si, Ele não estava morrendo ali por pecadores em geral. Ele sabia exatamente, Ele conhecia o nome daqueles que o Pai entregaria a Ele. E naquela cruz Ele sabia que Ele não estava morrendo por pessoas indistintas. Ele sabia que Ele estava morrendo por mim. E naquela cruz Ele poderia até pronunciar o meu nome. Porque é aquele que me conhece desde antes da minha existência. Aquele que escolheu me amar antes da criação do mundo. E naquela cruz Ele podia dizer o seu nome. Ele podia dizer, foi por você, meu filho. É por você, é o meu amor para te trazer para perto de mim, para que você viva para sempre comigo. O Senhor compartilha
com o seu povo o seu amor, intimidade, a sua presença. A sua presença. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente passa por uns desertos. E então a gente se lembra que a gente não pode continuar parado. A questão não é se você vai passar ou não por momentos difíceis, por tempos de frieza. Essa não é a questão. Você vai passar. Você vai passar porque você vai ser tentado, seu coração enganoso. Vai chegar uma hora que parece que quer se esquecer de tudo. A questão é o que você vai fazer lá no meio do deserto. E então sopra uma brisa do Senhor nos lembrando, eu preciso voltar para Ele. Eu preciso correr para Ele de novo. E então a gente começa a buscar o Senhor. E aí tem um momento em que parece que Deus desce. E é algo assim tão real, que a gente sente a presença do Senhor vindo ali e consolando, e transformando, e reconstruindo tudo que estava quebrado. É porque o Senhor se torna o nosso grande amigo. Ele compartilha conosco da sua presença, da sua intimidade. O Senhor compartilha conosco da direção dele. Ele nos mostra para onde é que a gente tem que ir. O Senhor compartilha com a gente da sabedoria dele. Nos faz agora ser capaz de julgar as coisas e tomar o bom caminho, fazer o bem. O Senhor compartilha propósito com a gente. A gente estava igual barata tonta nesse mundo, né? Parece que alguém tinha vindo e jogado Baygon em cima. A gente estava sem saber para onde ia. Agora não, a gente encontrou com o Senhor, a gente sabe para onde é que a gente vai. Essa certeza que é colocada no nosso coração é porque o Senhor se transformou no nosso grande amigo. Ele compartilha dessa intimidade com a gente. Ele nos faz não apenas saber, Ele nos faz sentir essas verdades. É por isso que a gente tem que fazer o bem, buscar a vontade dEle. Mas tem outra razão aqui, verso 33, ele diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Sabe, a terceira razão do porquê a gente tem que fazer o bem é porque aqueles que querem fazer o mal estão acumulando ira sobre a sua cabeça. A maldição do Senhor está sobre a casa do perverso, do ímpio, do mal. A palavra maldição aqui poderia ser também traduzida como juízo, ira. A ideia é que quando você quer trilhar no caminho da desobediência e do pecado, no caminho do mal, é como se você estivesse construindo uma represa de ira em cima da sua casa. E a qualquer momento aquela represa ela vai se rasgar. E tudo vai vir de cima para baixo. E não vai ficar mais nada. Você quer continuar no caminho do mal? Você não quer fazer o bem? Pois se lembre disso. Você mesmo, com as suas mãos, está colocando destruição e ira sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. A quarta razão do porquê fazer o bem, ainda está aí no verso 33. Ele diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Da mesma forma que o ímpio, ele acumula ira sobre a sua cabeça, o justo, ele acumula bênção sobre a sua cabeça. A ideia aqui é como se você estivesse colocando tesouros, né? Acumulando bênçãos num depósito, numa conta celestial. E mais cedo ou mais tarde vai chegar um momento em que você vai então sacar tudo aquilo. Lembra quando Jesus disse? Vocês estão correndo atrás de acumular tesouro nessa terra aqui? O ladrão vai vir e vai roubar, a traça vai comer, mas acumulem tesouros no céu. Lá eles não vão se acabar. Lá eles não vão se corroer, se destruir, se desfazer. Ninguém vai roubar. Está guardado para você lá.
Ele abençoa o lar dos justos. Se você busca fazer a vontade do Senhor, você está guardando bênçãos para você. Bênçãos que você vai desfrutar não só quando você chegar lá na glória, mas que você começa a desfrutar já agora. Porque você está andando com Deus, porque você está buscando a vontade do Senhor. A gente já viu em Provérbios, a tendência é que as coisas vão se organizando ao seu redor. As coisas vão se organizando na sua casa, na sua família, na sua vida. E você já começa a desfrutar algumas dessas bênçãos. A quinta razão aqui para fazer o bem está aí no verso 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A ideia aqui é que a semente lançada, ela dá frutos. Se a semente foi boa, ela dá bons frutos. Se a semente foi ruim, ela também vai dar fruto. Mas esses frutos vão ser ruins. Ele fala que os zombadores, você está lançando a semente da zombaria, você vai colher o quê? Zombaria. Você está lançando a semente da humildade, você vai colher o quê? Favor. Graça. Ele concede graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, e Tiago, capítulo 4, verso 6, eles interpretam isso daqui para a gente, provavelmente estão seguindo a tradução da Septuaginta, e eles vão traduzir assim, porque Deus ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. A ideia então, quando ele está falando que Deus ele zomba dos zombadores, ele vai zombar dos zombadores, a ideia é de Deus resistindo, se opondo. A ideia é, não conte com Deus, não conte com a bênção de Deus para planos que você está fazendo que são contrários à vontade de Deus. Você quer fazer os seus planos? Você quer seguir por caminhos que não agradam a Deus? Então não espere a bênção e a aprovação de Deus. Deus não vai te ajudar a se dar mal, a se destruir. Da mesma forma, Deus não vai te recompensar por buscar o mal. Ó Deus, eu vi aqui na tua palavra que o Senhor condena isso, mas eu quero isso. Então não espere que no final das contas você vai colher uma coisa muito boa. Porque eu já estou te avisando. O Senhor do universo que nos criou, que sabe o que é melhor para nós, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, está dizendo para nós, não vá por aí. E você diz, eu quero ir. O que você vai esperar colher lá no final? Deus já está avisando aqui. É graça dele aqui. Ele resiste ao soberbo. Aquele que se acha autossuficiente, que acha que pode escolher, agora redefinir o que é bom e o que é mal. Deus diz que é bom, mas eu tenho ideia melhor. Deus diz que é mal, mas eu tenho uma ideia melhor. Do meu jeito é que vai dar certo. Não vai. Da mesma forma, ele diz que ele dá graça aos humildes. Se você confiar nele, se você obedecer ao Senhor, se você se submeter a ele, o humilde não é alguém que pensa menos de si mesmo, é alguém que não pensa mais em si mesmo o tempo todo. Ele sabe quais são os dons que ele recebeu de Deus, ele sabe quais são as qualidades que ele tem de Deus, mas ele não está mais preocupado em fazer tudo para agradar a si mesmo, para alcançar benefício só para si. Pelo contrário, ele sabe que tudo que ele recebeu é para o Senhor, e é para fazer a vontade dele, e é para derramar como bênção na vida de outros. Então se você confiar nele, obedecer nele, pensar na vontade dele, pensar no que ele quer para ti, e se entregar e se doar pelo bem de outros, o que o Senhor está dizendo é que Ele dá graça aos humildes, Ele dá o seu favor, Ele abençoa, Ele está contigo, Ele vai te ajudar.
Se você quer fazer a vontade dele, ele vai te ajudar a você fazer a vontade dele. Porque essa é a vontade dele. Isso vai trazer glória a ele. Aquilo que você lançar, você vai colher. Há aqui também uma última razão, sexta razão, para buscarmos fazer o bem. Verso 35. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Há uma herança, há uma recompensa guardada no final. Para todos. Só que essa recompensa, essa herança, ela é diferente. Todo mundo vai receber no final. Mas nem todo mundo vai receber a mesma coisa. Ele divide aqui entre dois tipos de pessoas. Os sábios e os tolos. Quem são os sábios? Já falamos. Aqueles que andam com Deus. Que buscam qual é a vontade de Deus. Entender mais das coisas de Deus. Amar as coisas de Deus e ir pelo caminho de Deus. Esse é o sábio. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele está dizendo que esses sábios, eles vão ser honrados no final. A herança que eles vão receber, honra no final. A honra é a herança dos sábios. Respeito. Graça. Glória. Há uma coroa de glória reservada para aqueles que andam com Deus. Aquele que persevera até o fim. Há bênçãos sem fim, incontáveis, galardões para os sábios que amam o Senhor. Ainda que agora eles não estejam desfrutando disso, essa herança vai se manifestar. Pedro vai falar lá em 1 Pedro que ela é incorruptível, que ninguém consegue desfazer, está lá, guardada, reservada. Os homens agora talvez nos desprezem, ao invés de nos respeitar. Pisem, ao invés de honrar. Mas há um dia em que Deus vai dividir a humanidade. Jesus vai dizer, eu vou separar, e eu vou chamar à minha direita aqueles que são meus. Nós seremos distinguidos, seremos honrados, recebidos pelo próprio Rei do Universo. Mas os tolos, qual é a herança deles? Serão expostos ao ridículo. Literalmente serão envergonhados. É isso o que está guardado no final. O tolo aqui, outra tradução seria o louco. Louco, por quê? Porque o que ele está fazendo é loucura. Ele está se levantando contra Deus. Está escolhendo caminhos de destruição. É loucura. Você avisar para alguém, ei, tem um abismo aí, não vai por aí. E a pessoa diz, mas eu quero ir rapidamente, eu quero cair de lá. É loucura, é tolice. E no final das contas, quando o dia chegar, todos vão enxergar isso. Todos vão ver como você foi tolo, como você foi louco. Você trocou a glória de Deus por isso. Lembra daquele homem lá? Eu vou agora procurar e vou encher os meus celeiros, eu vou amontoar muitas coisas para mim. Aí quando ele estava com tudo pronto, tudo resolvido, ele disse assim, agora eu tenho tudo. Agora regala-te, desfruta, ó minha alma. E Deus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado para quem será? Deus olha para aquilo e vai dizer assim, você desperdiçou a sua vida com isso? Com isso? As pessoas acham que a gente está andando com Deus, buscando as coisas de Deus, se sacrificando para fazer a obra de Deus. As pessoas olham e dizem assim, essa pessoa está desperdiçando sua vida. Era para estar curtindo, era para estar...
naquele dia, Deus vai olhar e vai dizer assim: você desperdiçou a sua eternidade buscando mais dinheiro? Numa mesa de bar? No meio de uma boate? Por causa dessas pessoas você desprezou o Deus eterno. A eternidade, loucura. Trocar 100 anos da minha vida, 70 anos, 50 anos, pela eternidade, é um ótimo negócio. Agora trocar a eternidade por alguns poucos anos aqui, louco. Tudo é ruína no final. Então, meus irmãos, Deus espera que a gente faça o bem, quanto for possível. Que a gente faça o bem a quem precisar. Que a gente saiba como fazer o bem, buscar realmente aquilo que é bom para o outro. E que a gente seja encorajado por essas razões a buscar fazer o bem. De olho nas recompensas que o Senhor tem para nós. De olho na vida que Ele criou para nós. Deus é aquele que buscou o maior de todos os bens para nós. A salvação eterna com Ele. Deus é aquele que entregou o maior de todos os bens por nós. Ele deu o seu próprio Filho por nós. Cristo é aquele sobre quem nós lemos nas Escrituras que andou por toda parte fazendo o bem. E o maior de todos os bens foi se entregar naquela cruz e sofrer a punição eterna que os nossos pecados mereciam. Ele recebeu tudo de uma vez. Porque Ele era Deus e podia fazê-lo por mim, que não merecia. Como é que eu posso olhar para isso e achar que o bem de Deus tem que parar em mim? Eu fui beneficiado com toda essa sorte de bênçãos que o Senhor conquistou para mim, mas isso não é para parar em mim. O Deus eterno e santo e perfeito fez isso por mim. Como é que eu, um pecador, não posso me sacrificar por outros pecadores como eu? Me doar por outros pecadores como eu? Façam o bem, em especial o maior de todos os bens, que é alcançar pessoas para andar com o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, para que elas também desfrutem de todo o bem precioso e maravilhoso que Ele providenciou para aqueles que andam com Ele. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar isso, a fim de que a gente viva por isso, a gente se entregue por isso, se doe totalmente, sem reservas por isso. Vamos orar nesse momento? Pai, te louvamos por Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Ó Deus, nós só podemos fazer isso se o Teu Espírito operar em nós, se o Teu Espírito transformar quem nós somos, se o Teu Espírito fizer aquelas mudanças profundas das quais nós carecemos. Eu te peço, ó Deus, faz isso aqui no nosso meio. Faz isso, Senhor, em nós. Nos faz enxergar de novo a Tua graça e o Teu amor, a fim de que a gente possa com alegria se entregar, Senhor Deus, para viver para Ti e para fazer o bem àqueles que estão à nossa volta. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.